Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos aí. Boa noite, dona Cristiane. Boa noite, Jones. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira. Boa noite, apóstola Rosíris, dona Rosângela. Deus abençoe a vida de vocês. Deus é bom. Amém, meu querido, minha querida. Nós vamos ter um tempo aqui de leitura da palavra, meditação nas Escrituras. Vamos falar um pouco sobre intercessão e a vida virtual. Amém? Boa noite aí, dona Lucimara Bueno dos Santos. Deus abençoe a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Dona Sara. Nós vamos falar essa noite sobre um assunto bem atual, né? Um assunto bem antigo e outro assunto bem atual. Nós vamos tentar casar aqui duas coisas que são importantes na nossa vida atual. O primeiro assunto é o mandamento do Senhor que nós recebemos há 2000 anos atrás, que Ele veio trazer 2000 anos atrás, né? E o segundo é a nossa vida virtual. Essa vida que nós estamos vivendo aqui, né? Fazendo essa live, conversando através de vídeo, conversando através das redes sociais. Nós precisamos compreender um pouco como que a gente pode viver e agradar a Deus, obedecer a Deus, né? Mesmo tendo essa vida moderna que nós estamos tendo. E a intercessão, como que a intercessão ela age nessa vida virtual. Então eu quero isolar aqui uma parte importante sobre a vida virtual. Nós vamos ler alguns textos para que você possa meditar na palavra de Deus e tirar suas conclusões, né? Porque a palavra de Deus tem que ser meditada por cada um de nós e que nós tiremos as nossas conclusões para aplicar a palavra no nosso contexto, na nossa vida. Então eu tenho que meditar na palavra para que ela faça sentido para a minha vida, né? Para o estilo de vida que eu tenho, para o tipo de educação e de cultura que eu tenho. Então, procura fazer isso. Nós vamos ler um pouco, alguns textos aqui, e vamos implorar para que o Senhor venha nos ensinar. Amém? Pai, nós queremos entregar esse tempo de leitura da Tua Palavra, que a Tua Palavra, Senhor, seja revelada no meu coração, no coração de cada um de nós, nos ensina, fala conosco, traz sobre nós, Senhor, vida em abundância, traz, Senhor, revelação que liberta, que cura, que traz paz, remove todo jugo, todo peso, toda acusação e condenação. Opera, Senhor, na nossa vida, o Teu querer, o Teu efetuar. Cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro, cobre as nossas famílias, nossa casa, tudo que está sendo usado para a ministração da Sua palavra, seja protegido pela Tua mão, que o inimigo fique para o lado de fora e que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Vamos lá, vamos orar. Aliás, vamos ler a palavra. Quero começar com um texto que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34. Né? É um texto que muita gente conhece, mas nós vamos ler aqui. Mateus 22, 34 até o versículo 40. Diz assim a palavra: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre,
qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele está esclarecendo aqui para os fariseus que estavam experimentando ele, né? Ele está esclarecendo quais são os dois mandamentos da lei. Na época que Jesus falou essas palavras, eles viviam em função da lei de Moisés e também de alguns preceitos, alguns regimentos, alguns costumes e tradições estabelecidas pelos fariseus, pelos mestres da lei, que eram as pessoas responsáveis por interpretar as escrituras para o povo. E eles faziam com que o povo pensasse de uma determinada maneira e o povo pudesse cumprir na prática os mandamentos daquela maneira. Os mandamentos tinham sido dados para Moisés, mas os tempos haviam mudado. Então, era necessário que alguém interpretasse esses mandamentos e que colocasse os mandamentos de uma maneira que o povo sentisse que estava obedecendo a Deus. E aí vem Jesus, nessa época, quando os fariseus, né, era uma casta, um grupo de pessoas muito conhecida, que conhecia também as Escrituras e que fazia, né, eram os detentores do conhecimento, que fazia todo o ensino para o povo. E Jesus vem e fala assim, o grande mandamento da lei, né, o grande mandamento da lei, e primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Né? E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como naquela época, nessa época que nós vivemos hoje, nós precisamos compreender claramente como isso deve ser feito na prática. Né? Como eu preciso praticar os dois mandamentos, porque desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Como que eu posso praticar esses dois mandamentos? Isso é muito importante. A prática do amor. O que é o amor? Né? O que é praticar o amor? Porque para que eu tenha uma prática adequada, ou para que eu possa obedecer um mandamento, eu preciso saber a definição do que é a palavra amor. Eu tenho que compreender exatamente o que isso quer dizer. Se eu interpretar essa palavra da maneira errada, eu vou obedecer da maneira errada, pensando estar obedecendo a Deus, eu posso estar quebrando ou desobedecendo a lei de Deus. Né? Então, o que é o amor? A conceituação dessa palavra, essa pequena palavra, mas que dela depende a nossa salvação. Depende também o nosso destino eterno. O que é amar o próximo? O que é amar a Deus? O que isso quer dizer? Algumas pessoas interpretam o amar a Deus como uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia, uma vida de sofrimento auto-infligido, quando as pessoas elas acabam pagando um preço maior do que elas podem suportar, e elas interpretam isso como amor. Será que isso é amor? Será que isso não é uma interpretação errada das Escrituras? Porque, de repente, a palavra amor virou sinônimo de sacrifício, sinônimo de peso, né? E isso acaba destruindo muitas pessoas que pagam um preço, e esse preço acaba prejudicando mais a pessoa do que fazendo com que ela se torne uma pessoa feliz por obedecer o mandamento de Deus. Né? A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados, Amém. Não estão longe, que a gente não possa cumprir. Né? A lei do Antigo Testamento, ela tinha 10 mandamentos, mas ela tinha, na realidade, 614 ordenanças, 614 mandamentos ou ordens de Deus que o povo de Israel deveria cumprir.
614. E Jesus faz um resumo do princípio da lei, colocando uma única palavra para que a gente possa praticar. É o amor. Então, existe uma lei de Deus e existe o princípio, o espírito da lei. Com Jesus, o que é esperado da nossa parte é que nós tenhamos o princípio, o espírito da palavra, o espírito da lei, que é o amor. Então, tudo é resumido no amor. Se você estiver praticando o amor, você está obedecendo a Deus. Então, o amor, a Bíblia fala em Gálatas, em que com o fruto do Espírito, quem pratica o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, quem pratica todas essas coisas, contra essas coisas que são praticadas, não existe lei. Não há lei para quem pratica o amor. Então a lei, ela foi dada no Velho Testamento, mas quando Jesus chegou, o que ele faz? Ele faz com que nós entremos no espírito da lei. Não é? Por isso ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, quem odiar o seu próximo, sem motivo, é assassino. Então, é o coração. O amor começa no coração. O amor não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. A transformação que Jesus veio trazer começa no coração. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi entregue para você e para mim, para que nós possamos cumprir o mandamento de Deus. É o Espírito Santo que nos enche com o amor de Deus. Porque o amor humano não vale nada. O amor humano, ele não consegue perseverar. O amor humano não consegue cumprir a lei de Deus. Então, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Deus entrega o amor dele para que nós possamos praticar esse amor que ele nos entregou. Então, o amor vem de Deus. Amém? Então, é importante ter esta base. Por quê? Porque a vida moderna, ela faz as pessoas desobedecerem o mandamento de Deus. Ela não faz as pessoas obedecerem. Por isso a palavra de Deus diz, Jesus falou assim, nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos vai esfriar. Por quê? Porque o estilo de vida moderno, o estilo de vida dos últimos dias, será um estilo de vida que vai esfriar o amor de Deus. As pessoas vão viver de uma maneira tal que o amor de Deus vai se esfriando, e com o amor de Deus se esfriando, se quebra o mandamento que poderia salvar a alma daquela pessoa. Então, existem dois mandamentos, né? E eu queria falar mais especificamente na parte da intercessão. Como que nós podemos praticar o amor? Isaías 62, versículo 1, diz assim, o profeta Isaías diz assim, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2 diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor dos homens, de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, a intercessão, quando ela é movida pelo amor, ela consegue cumprir a lei de Deus. Isaías está falando, olha, por amor de Sião não me aquietarei. Ou seja, Isaías está falando assim, eu vou continuar profetizando, eu vou continuar intercedendo, vou continuar orando. Por quê? Porque eu amo Sião. Porque eu amo a cidade de Jerusalém. O amor não me deixa calar, não me deixa ficar calado. É o amor que me impulsiona, que me dá essa força de orar, de profetizar, até que a resposta dessa intercessão aconteça.
Então, nós poderíamos traduzir esse texto da seguinte maneira: se nós não oramos, absolutamente não oramos, vivemos a nossa vida sem orar, é porque nós não amamos. Quanto menos eu amo, menos eu intercedo, menos eu oro. Então, a oração, ela precisa ser motivada pelo amor, motivada pelo amor de Deus que foi derramado na nossa vida. Então, quem ama muito, ora muito, intercede muito. Então, uma das maneiras de você e eu cumprirmos o mandamento de Deus é orar pelas pessoas, é orar pela igreja, orar pela cidade, orar pelas autoridades. Por amor de Sião, não me calarei. Então, o que move a intercessão não é a ganância, não é o desejo de ter sucesso, não é o desejo de ser reconhecido, não é o desejo de ter uma fama, de ser maior, de ser grande, de ser gigante, de ser ungido, de ser superpower. Não é isso que move a intercessão. A intercessão bíblica é movida pelo amor. É movida pelo amor e não pela ganância, e não pela cobiça, não pela inveja, não pela necessidade. Não é movida por essas coisas. A intercessão, ela existe e é movida pelo amor. Ou seja, quem muito ora, muito ama. Quem não ama, não ora. Quem ama muito pouco, ora muito pouco. Amém? Então é importante compreender esse contexto, porque a intercessão pode praticar o amor à distância. Então, a única maneira que eu encontrei na palavra de Deus de amar uma pessoa à distância é pela intercessão. Todos os outros textos que nós vamos ler aqui, você vai perceber que o amor tem que ser praticado perto, né? Tem que ter proximidade, tem que estar junto. Então, quando a gente está distante das pessoas, a única maneira de amar uma pessoa à distância é na intercessão. É na intercessão. Quando você intercede por alguém, quando você está ali movido pelo amor de Deus para que a justiça, a salvação aconteçam na vida daquela pessoa. Isso é amor, né? Por isso a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho. Ele enviou seu filho por quê? Porque que o Filho de Deus, ele é o nosso intercessor. E segundo, ele enviou seu Filho pessoalmente. Não ficou à distância. Então, ele nos amou das duas maneiras. Ele intercede por nós. Ele enviou o seu Filho e ele também veio pessoalmente. Quer dizer, o amor de Deus, ele se manifesta de maneira presencial e se manifesta até à distância. Então, o Espírito intercede por nós, Jesus intercede por nós. E quando nós praticamos a intercessão, sendo movidos pelo amor, nós estamos obedecendo o mandamento de Deus. Obedecendo o mandamento de Deus. Isso é muito importante. Então, esses dois textos, eles nos ajudam a entender aonde que o amor se encaixa, a prática do amor se encaixa na intercessão. Outra maneira de amar o próximo é pessoalmente. E eu acho que não existe outra maneira a não ser de maneira próxima. Amém? Lucas 10, eu vou ler o texto aqui. Lucas 10, 25 a 37 diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faz isso, e você vai viver, e viverás. Versículo 29 diz assim: Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Jesus? E essa é uma pergunta que muita gente faz, né?
quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu preciso direcionar o amor de Deus? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto, quase morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o, passou de largo, passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou ao longe, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou por perto, e vendo, se compadeceu dele, E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondendo o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual maneira. Então, a vida moderna, meu querido, a vida moderna, ela está fazendo com que nós sigamos o caminho contrário àquilo que Jesus está ensinando nessa parábola. Jesus está ensinando quem é o nosso próximo. O nosso próximo é aquele que nós temos condições de ajudar. Uma pessoa que aparece no nosso caminho com alguma necessidade. Uma pessoa que aparece no teu caminho e que está quase morto. Uma pessoa que está passando por uma situação terrível, que tenha perdido tudo, que tenha ficado sem casa, que tenha ficado sem emprego, que tenha ficado sem família. Uma pessoa que caiu na mão do diabo. Uma pessoa que caiu na mão de religiosos. Pessoa que caiu na mão de pessoas que exploram. Essa pessoa, se ela está ao teu alcance, se ela se apresenta para você ali no seu caminho, essa pessoa é o teu próximo, é o meu próximo. Amém? Então, isso é importante a gente identificar quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Por quê? Porque Jesus está falando, se você fizer isso, você vai ter vida eterna. Você quer cumprir a lei de Deus? Então presta atenção nas pessoas que mais necessitam e que estão no teu caminho. Elas estão no nosso caminho, todo dia aparece alguém no nosso caminho, precisando de alguma coisa, precisando de ajuda. Então, essa situação, essa parábola, né, que Jesus está explicando, está explicitando claramente, né, como nós devemos cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, né? É uma parábola que, para mim, ela aponta para uma proximidade. Não dá para eu amar o próximo à distância. Não dá para eu ajudar uma pessoa à distância. Não dá para eu terceirizar o amor. Não dá. Não dá para eu pagar alguém para amar o próximo que está precisando de ajuda. Não dá para eu enviar alguém no meu lugar. Não existe isso. Né? Não existe. Quando você ama uma pessoa, você está junto. Você vai, se aproxima da pessoa, levanta ela porque ela está caída, ajuda ela, aconselha ela, faz com que ela tenha fé, faz com que ela continue caminhando na sua vida, porque ela caiu na mão de salteadores, ela caiu na mão do diabo, ela pecou e caiu, agora ela está completamente destruída. Então você não vai conseguir fazer isso, nem eu, à distância. Isso significa que a nossa vida virtual, ela impede essa proximidade. Ela impede que nós estejamos juntos. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com aquilo que o mundo está apresentando hoje, que é a vida virtual. Então, algumas coisas são importantes nós entendermos a respeito das redes sociais, da internet e da vida virtual.
né? Existe uma ferramenta que é a internet. Existe uma ferramenta que são as redes sociais. São aplicativos de comunicação entre 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas, que elas têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo é que essas redes sociais, essa ferramenta poderosa, ela nos ajuda na comunicação. Então, elas nos auxiliam a nos comunicar de uma maneira fantástica. Eu posso falar com uma pessoa que está do outro lado do planeta Terra, né, ao vivo, por vídeo. É o que nós estamos fazendo aqui. Então a comunicação, ela é algo fantástico. Eu posso me comunicar, eu posso ensinar, né? Eu posso fazer com que as pessoas aprendam. Nós fizemos aqui um curso de pós-graduação pela internet, 100% pela internet. Fizemos as aulas pela internet, fizemos trabalho pela internet, fizemos também as provas pela internet e nos formamos pela internet. Então a internet, ela é algo tremendo, porque ela ajuda na comunicação. A disseminação de informações, ela é muito grande. Então te dá acesso a uma infinidade de conhecimentos que antes você tinha que ir numa biblioteca para buscar. Ou pior, você nem tinha acesso a uma série de conhecimentos que hoje estão todos online, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, em qualquer lugar. Então isso é um aspecto positivo. Quer dizer que você pode ensinar a palavra de Deus através da internet, você pode pregar a palavra de Deus pela internet, você pode fazer várias coisas dentro do reino de Deus pela internet. Você pode fazer isso. Eu conheci um pastor que abriu uma igreja na Alemanha pela internet. Ele começou a fazer culto, o irmão que foi para morar na Alemanha começou a juntar pessoas na casa dele e assistir aos cultos online. Depois de um tempo, a igreja cresceu tanto que ele teve que abrir efetivamente uma igreja. Viajou para a Alemanha e hoje tem uma igreja com um pastor ali. Então isso é fantástico. Você pode transmitir conhecimento, transmitir revelação, transmitir a palavra rema de Deus através das redes sociais. Isso é muito, muito legal, isso é muito positivo, né? No meio evangélico, irmão, nós temos uma coisa chamada radicalismo. As coisas ou são muito de Deus, são muito do diabo. Mas algumas coisas, não é que elas são neutras, mas elas são usadas de maneira errada ou de maneira certa. Você pode ter um carro e você pode usar esse carro para cometer um assalto, para atropelar uma pessoa. Ou você pode usar esse carro para ajudar alguém que precisa chegar no hospital, para ter um bebê, ou uma pessoa que se acidentou, você pode colocar no teu carro e salvar uma vida. Você pode usar o carro para matar, ou você pode usar o carro para trazer vida, salvação. Então a internet, as redes sociais, elas servem exatamente para as coisas boas como para as coisas ruins. Mas como que a palavra de Deus descreve que nós seremos julgados, utilizando ou não a internet? Né? Mateus capítulo 25, versículo 31, até o versículo 46, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele vai separar uns dos outros. Mateus 25, 31 a 46. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e me vestiste, né? Enfermo e visitaste-me, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse texto, Jesus está trazendo uma revelação profética do que vai acontecer no final dos tempos. No final dos tempos, meu irmão, nós seremos classificados em duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. E só duas classes: ovelhas ou cabritos. Alguns ficarão à direita, outros ficarão à esquerda. E quando essas pessoas, todos nós, formos separados em dois grupos, né, o Senhor vai dizer estas palavras para o grupo que está à sua direita e as outras palavras para o grupo que estiver à sua esquerda. E o que chama a atenção é que ele foi muito claro, foi muito explicativo naquilo que as pessoas fizeram e o que elas teriam de recompensa por aquilo que elas fizeram, ou ele também foi muito claro em relação àquilo que as pessoas não fizeram e qual seria a recompensa por elas deixarem de fazer o que elas deixaram de fazer. Então, eu separei aqui os pontos que o Senhor nos ensinou aqui nesse texto. Primeiro, tive fome e me deste de comer. Né? Eu quero saber, irmão, como que a gente consegue fazer isso virtualmente. Tive fome e você me deu de comer. Você me deu um prato de comida. Você fez uma compra para mim. Você me viu com fome e você me deu de comer. Você me chamou na tua casa e nós comemos juntos. Ou seja, é necessário a aproximação física. Segunda coisa, tive sede e me deste de beber. Mesma coisa. Difícil fazer isso pelas redes sociais. Dificilmente você vai fazer isso pelas redes sociais. Era forasteiro e me hospedaste. Eu era forasteiro e você me hospedou na sua casa. Tenta fazer isso pelas redes sociais. Ah, pastor, nós vamos hospedar o site da pessoa. Não é isso que Jesus está falando, não, meu irmão. Jesus está falando da pessoa que está chegando da Venezuela, da pessoa que está chegando da Argentina, da pessoa que está chegando com pobreza, com necessidade, que não tem onde ficar, que não tem onde morar. Eu era forasteiro na tua terra e você me acolheu na tua casa, você me recebeu para eu dormir na tua casa. Faz isso pelas redes sociais. Tenta fazer isso pela rede social. Eu estava nu e você me vestiu. Tenta ajudar uma pessoa com roupa pela rede social. Tenta vestir uma pessoa pelas redes sociais. Eu estava enfermo e foste me visitar. Ele está falando de presença física, irmão. Presença física. Eu estava preso e você foi me ver. Presença física. Então, e essas coisas não dá para fazer pela rede social. Não dá para fazer. Não dá para dizer que você está amando uma pessoa do jeito que Jesus está ensinando pela rede social.
Não dá, irmão. E aí, essas questões, né, que são muito claras, elas dependem de proximidade, de contato físico, né, de você se aproximar da pessoa, de estar presente, de visitar, se importar com a pessoa, e você sair da sua zona de conforto, eu sair da minha zona de conforto, ir até a casa da pessoa para visitar, ir até o hospital para visitar, ir até a prisão para visitar, ver como é que ela está vivendo, se ela tem comida, se ela está bebendo corretamente. Estender a mão para a pessoa que está próxima de mim, que está com problema. Isso é obedecer o mandamento de Deus. Amém? Então, grava bem isso, irmão. Medita nessa palavra. Porque essa palavra, ela serve para todo mundo. No final dos tempos, só vai ter duas classes de pessoas. Não vai ter a classe eclesiástica e a classe das ovelhas. Não vai ter isso, irmão. Não vai ter os mega mestre que ensinou pela internet. Não vai ter. Não vai ter os top de linha. Não vai ter, irmão. Ou nós vamos ser cabrito ou nós vamos ser ovelha. Deus não faz acepção de pessoas. E Jesus está falando, vai acontecer assim. Vai separar um do outro. E vai julgar de acordo com estes critérios. De acordo com essas atitudes, essas ações que foram feitas. Né? Mateus capítulo 7, versículo 21. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de me dizer, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres, muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É impressionante, irmão, é impressionante. Porque essas três coisas que eles falaram aqui para o Senhor, Senhor, nós não profetizamos, não expelimos demônios, Senhor, nós não fizemos milagres em teu nome. Essas três coisas podem ser feitas pelas redes sociais, podem ser feitas pela internet, podem ser feitas pelo WhatsApp. Você pode profetizar, a tua profecia, né, pode se cumprir. Você pode também expelir demônios pela internet. Você pode também fazer milagres pela internet. Muita gente recebe milagres pela televisão. Muita gente recebe milagres pela rede social. Muitas pessoas recebem profecias que se cumprem através de rádio, ou seja, à distância. Você não precisa estar presente para fazer essas três coisas. Você não precisa, eu não preciso estar presente para profetizar na tua vida. Não preciso, né, expelir demônios, não precisa da minha presença. Eu posso fazer isso pelo telefone, posso fazer isso pela internet, posso fazer isso pela televisão, posso mandar demônios embora, à distância. Né? Mas essas coisas, elas não são o cumprimento do mandamento que o Senhor nos deu. Não são. Nós não fizemos essas coisas. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você profetizou. Você expulsou demônios. Parabéns. Você também fez muitos milagres, muitas maravilhas. Parabéns. Mas eu não te conheço. Porque você pratica a iniquidade. É impressionante. Eu estou falando o que eu fiz em teu nome, Senhor. Não, você pratica a iniquidade. Então, o cumprimento do mandamento de Deus depende de outras atitudes. Né? Essas três coisas que Jesus referiu nesse texto, Mateus 7, 21, essas três coisas, elas vão nos dar fama, vão nos dar sucesso, vão fazer a gente ficar conhecido, vão fazer a gente crescer em número de seguidores, vai crescer os likes, vai fazer a gente, né, ser conhecido mundão afora.
o nosso nome vai ficar conhecido. Mas essas coisas, para Deus, para a nossa vida eterna, elas não valem nada, irmão. Não valem nada. Amém? Então, essas coisas podem ser feitas pelas redes sociais, mas elas não são o cumprimento do mandamento de Deus. Então, essa noite, irmão, medita nesses textos. Medita nessa palavra. Por quê? Porque você percebe uma inversão. Quando eu procuro obedecer muito mais a esses 3 critérios. Eu preciso profetizar, eu preciso fazer milagres, eu preciso expulsar demônios. O meu esforço deveria estar em outra direção. Eu precisaria me esforçar em obedecer o amor de Deus. Amar o próximo. Amar o próximo. Isso vale para todo mundo. Isso, meu irmão, para isso não tem crachá, não tem título. Não tem. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o pequeno, para o grande, para o conhecido, para o desconhecido, para aquele que tem muito dinheiro, para aquele que tem pouco dinheiro. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Então, o cumprimento do amor depende do cenário, um cenário de proximidade, um cenário onde a gente precisa estar perto, visita, né? Ir na casa, ir no hospital, ir na prisão. Você vê uma necessidade, você atender essa necessidade. Isso é cumprimento da lei. Isso é cumprimento da lei. Quem cumpre a lei vive. Quem não cumpre a lei morre. É simples assim. Então a nossa salvação depende do cumprimento da lei. A minha salvação depende do cumprimento da lei. Então quando a gente intercede por alguém, a gente precisa ser movido pelo amor. Mas isso não me isenta de cumprir a lei com as pessoas que estão ao meu redor. Né? Na realidade, irmão, o cumprimento do amor não dá muito ibope. Você visitar uma pessoa na casa dela não dá muito ibope. Você alimentar uma pessoa que está passando fome não dá muito ibope. Não dá muito like. Não faz muito sucesso. Né? Aliás, quando você vai interceder, falar com Deus, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, você tem que trancar a porta do teu quarto. Fica sozinho no teu quarto. Fica sozinho. Fala com Deus em secreto. Isso é anti-rede social. Isso é contrário ao que a gente vê na rede social. E ele diz assim, o teu pai que ouve em secreto. Ou seja, Deus está falando, eu não quero plateia, eu não quero like, eu não quero que se torne uma coisa pública. O teu tempo de intercessão, o teu tempo de oração. Quem tem que ouvir a oração é o Pai, não são as pessoas. As pessoas não vão responder às tuas orações. Nenhum ser humano, por mais ungido, superpower que seja, não vai responder às tuas orações. Não pode responder. Porque é um ser humano, irmão. Não tem o poder de responder a oração que é feita para o Senhor. Então quem tem que ouvir a minha oração é o Senhor. Como que Deus ouve a oração? Deus ouve em secreto. Deus não ouve em público. Louvado seja o nome do Senhor. Então a minha vida pessoal, minha vida de intimidade com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não posso ficar revelando isso numa rede social. Olha, eu vou escrever uma oração para o Senhor aqui na rede social. A palavra de Deus diz que o Senhor ouve em secreto, meu querido. Essa oração, Deus não está recebendo. Porque Deus ouve em secreto. É a tua vida com Deus. É o teu bate-papo com Deus. É a tua intercessão ao Pai.
É quando você começa a se colocar na brecha para alguém. Você não precisa mostrar isso para ninguém. Não precisa de plateia, porque Deus ouve em secreto. Deus não ouve na rede social. Deus não vai ouvir na televisão. Deus não vai ouvir. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. E Deus, que ouve em secreto, te recompensará. Amar a Deus é em secreto. O amor, uma coisa importante sobre o amor, nós começamos a falar sobre o amor, é que o amor ele não se ensoberbece. Ele não se vangloria. O que é se vangloriar? É puxar o mérito, o crédito para si. É querer receber o mérito por ter distribuído alimento. Querer receber o mérito por ter distribuído roupa, por ter visitado alguém. O amor, ele não se vangloria. Está lá em Coríntios 13, meu irmão. Então, o cumprimento da lei de Deus não depende de plateia, não depende de publicação no jornal, na internet, na televisão, em qualquer lugar. Por isso a palavra de Deus fala, Jesus começa a falar, olha, quando você for orar, não seja como os hipócritas, porque eles oram para serem vistos pelos homens. Parece que naquela época já tinha rede social. Eles oram para que os homens assistam ele orando. Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão, já receberam a recompensa. Não seja como hipócrita, porque ele está orando para ser visto pelos homens. A oração tem que ser em secreto. E quando você começa a fazer isso para ser visto pelas pessoas, Deus não está te ouvindo. Deus não vai te galardoar. Você não vai receber recompensa alguma por aquilo. Então a rede social, ela é importante para algumas áreas, mas para a nossa área, a área de oração, ela é perniciosa. Ela é terrível, irmão. Toma cuidado com isso. Rede social é para fazer as pessoas terem sucesso diante das outras, terem mais seguidores. Aleluia! Eu não sei que propósito é esse, mas tem algum propósito. Mas não é o propósito de Deus, com certeza. Não é o propósito de Deus. Pode ser o propósito do ensino, mas para a oração não. Para amar o próximo também não. Você pode fazer algumas coisas nas redes sociais, outras coisas vai depender de proximidade. E vai depender do segredo. Porque o amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. O amor não se vangloria. Então, nós precisamos amar. E o amor de Deus, na grande maioria dos casos, 99%, ele é feito em secreto. Por isso a palavra de Deus fala, quando você der esmola, quando você for dar esmola para alguém, não toque trombeta diante de você. Está lá em Mateus capítulo 5, 6, 7. Não toca trombeta. Olha, eu estou ajudando o próximo, eu estou dando esmola, eu tô vendo uma pessoa com fome e vou dar de comer, eu vou cumprir a palavra. Então quando você começa a tocar trombeta, você está fazendo o contrário do que Jesus falou. Jesus falou assim, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Quando você ajudar alguém, irmão, faz isso na miúda, faz isso no secreto. Jesus, ele curava algumas pessoas e fala assim, não conte para ninguém. Por quê? Porque Jesus não veio buscar a sua própria glória. Ele veio para buscar a glória de Deus, a glória do Pai. Ele não se vangloriou. Ele não puxou o crédito para si. Não conta para ninguém. Eu curei você da cegueira. Não conta para ninguém. Eu curei você da lepra. Não conta para ninguém. Porque o amor, você ama em secreto. Não para você se vangloriar. Não para você receber crédito. Que crédito que nós podemos ter, irmão? Nenhum. Nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós temos que só transmitir a mesma graça e a mesma misericórdia para quem a gente puder.
Então eu tenho condição de ajudar alguém, eu vou lá e vou ajudar. Mas eu não quero ser reconhecido por isso. Eu não quero glória, eu não quero crédito, eu não quero meu nome em lugar nenhum. Isso é cumprimento da lei. A gente tem que cuidar dessas coisas. Eu vou orar, vou interceder, movido pelo amor. A intercessão tem que ser feita em secreto, não para que a pessoa seja reconhecida. Por amor de Sião, não me calarei. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a sua justiça. Até que a salvação venha. Amém? Então, medita nesse texto, irmão. A gente devia se preocupar muito mais em amar o próximo do que aparecer para o próximo. Amar o próximo e não ganhar a simpatia do próximo. Eu preciso colocar o cara que está semi-morto na estrada em cima do meu carro, do meu animal, e levar ele para algum lugar seguro, cuidar dele, pagar a conta para ele, pagar o aluguel dele lá, pagar a conta de água, de luz, e falar, pode botar na minha conta tudo que ele gastar. Eu estou ajudando o próximo. Por quê? Porque eu estou cumprindo a lei. Não estou fazendo isso para ser reconhecido. Eu estou fazendo isso por quê? Porque este é o mandamento de Deus. Esse é o único mandamento, irmão. Contra essas coisas não tem lei. Não tem lei. Por isso, nós precisamos vigiar. Porque a vida virtual está nos dando outra dimensão de vida cristã. A vida cristã agora se transformou num distanciamento dos próximos. Né? Então, a gente fala, puxa, eu estou na igreja. Eu também estou na igreja. Estamos na igreja. Vamos no culto. Isso não é cumprir a palavra. Jesus está explicando que o samaritano estava andando no caminho. Ele não estava dentro de uma sinagoga. Ele não estava dentro de um ajuntamento de pessoas. Não é assim que você ama o próximo. Você ama o próximo no seu caminho diário. É no seu trabalho. É na sua família. É na sua faculdade. É na sua escola. É o seu colega de trabalho que está com problema. Pessoas que estão ao seu redor, que você passa e vê a pessoa caída, destruída. É assim que você cumpre a lei de Deus. Cumprir a lei de Deus não tem a ver com ir na igreja. Cumprir a lei de Deus tem a ver com amar o próximo, irmão. Amar o próximo. Ah, mas eu vou na igreja. Se você não amar ninguém, você está indo para o inferno. Olha o que Jesus falou. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando você deixou de fazer para as pessoas, foi para mim que você deixou de fazer. Foi para mim. Vocês estão indo agora para o lago de fogo, porque vocês deixaram de fazer. Mas eu ia na igreja. Você nunca amou o teu próximo. Mas eu ia na igreja, todo domingo estava lá. Todo domingo você está lá, mas você nunca amou ninguém. Não te conheço. Mas eu profetizei, tinha um ministério poderoso. Olha, eu tinha um ministério, eu profetizava. O ministério profético era forte demais. Você nunca amou o teu próximo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu querido, vamos fazer o bem para nós mesmos. Vamos fazer o bem. Como que eu faço o bem para mim? Amando a pessoa que está precisando. Né? Então, existe uma cultura. Com toda essa modernidade, existe uma cultura de distanciamento. Existe uma cultura de você ouvir, assistir e nunca praticar. Por quê? Porque o que vale hoje em dia é você navegar na internet. Ainda bem que naquela época o samaritano não tinha celular, senão ele não ia nem conseguir enxergar a pessoa que tinha sido assaltada no caminho dele. Se ele estivesse olhando rede social, irmão, e curtindo, dando like, ele não ia conseguir amar o próximo. Então, amar o próximo depende de foco. Depende de você focar. Eu preciso amar a pessoa que Deus está me impulsionando a amar. O amor de Deus foi derramado no nosso coração, irmão.
O amor de Deus foi derramado no meu coração. Eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eu não vou fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. Amém? Porque a vida eterna depende da minha escolha e não da escolha de terceiros. Eu escolho, irmão. Eu escolho. Você escolhe. Então, cada um de nós vai responder diante de Deus. Vai ter responsabilidade com aquilo que fez durante o tempo que viveu nessa vida através do corpo. Todos nós seremos julgados pelas nossas ações ou pelas nossas omissões. Então, o que nós estamos fazendo? Medita, irmão. Essa palavra não é para trazer julgo, não é para trazer condenação, não é para cobrar, não é para jogar na cara. É uma palavra de ensino, meu irmão. E é um confronto com essa cultura que está matando o cenário do amor. Agora a gente tem um distanciamento social por conta dessa pandemia. Aí pronto, a gente fica isolado mais ainda das pessoas que mais precisam. É por isso que tem muita gente cometendo suicídio. Né? Quando você fala em visitar alguém, foi o que Jesus falou, o mais próximo que nós vemos na igreja desse tipo de cultura, de você visitar as pessoas que estão com problemas, que estão enfermas, né, ou que estão presas, é o ministério pastoral. O pastor, ele tem essa chave dentro dele, essa paixão por aproximar-se das pessoas e resolver, né, a situação que as pessoas estão envolvidas. O pastor é aquele que leva essa cultura. Só que o pastor, ele não é visto na pregação. O pastor não é identificado ensinando. O pastor não é identificado profetizando. Ele não é identificado por ser um grande orador, um grande pregador. O pastor é identificado quando ele tem cheiro de ovelha. Ou seja, ele ama as ovelhas. E porque ele ama, ele visita, ele corre atrás. Isso é um ministério dos 5 ministérios. E esse ministério é o ministério que mais vive essa proximidade com as pessoas. O ministério pastoral. E é uma coisa muito rara você ver pastores hoje em dia visitando as pessoas que estão em necessidade. Visitando as suas casas, visitando no hospital, visitando na cadeia, visitando todo lugar. É um ministério chave. O que o diabo tem feito? Ele tem matado esse ministério. Ele tem apagado a cultura do pastoreio. O pastor que se apropria, né, daquela missão de levar as ovelhas, dar sua vida pelas ovelhas, de visitar as ovelhas. Eu não sei se você já ficou doente, hospitalizado. Eu já fiquei hospitalizado, fiquei doente, né? E algumas pessoas foram me visitar. Eu não sou uma pessoa de muita proximidade. Sempre fui um cara muito sozinho, muito isolado. Sempre fui assim, isso é minha característica. Mas eu posso dizer para você que visitas marcaram essa época que eu fiquei hospitalizado. Me levaram livros, né? A dona Rosa, a intercessora, a diaconisa, me levou um livro, eu li o livro que ela me levou, né? A Ruth me visitou, minha irmã me visitou, pastores, o pastor Ataúfo, pastora Rosana, foram me visitar, né? Foram visitar no hospital, oraram por mim. Esse não é uma questão de quem está orando, quem está profetizando. A questão não é essa. A questão não é o ministério chamado. A questão é a prática do amor. Eu estava enfermo e você me visitou. Então isso faz toda a diferença. Presença física faz diferença. Contato humano faz diferença. A neurociência explica que o nosso cérebro foi desenhado para ligação social. A primeira aula que eu tive na vida, no pré-primário, eu lembro até hoje.
E a frase que abri, quando eu abri a cartilha, na época tinha uma cartilha, mostrava uma ilha. E a frase que estava embaixo era: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha que fica sozinho a vida inteira. Então, nós precisamos de interação, precisamos de proximidade, precisamos de visitação, precisamos dessa cultura. Então, na igreja, o ministério pastoral é o responsável por manter essa cultura. Quando um pastor visita alguém, essa pessoa é tratada com esse tipo de atitude do pastor, automaticamente essa pessoa vai visitar outras pessoas. Quando o pastor não visita ninguém, ninguém vai visitar ninguém. Por quê? Porque eu não fui tratado dessa maneira. Por isso são 5 ministérios. Cada um deles tem a sua função específica. Deus trabalha com o conceito de especialista. Mas o pastor, irmão, o pastor, ele pode ser traduzido por aquele que carrega a cultura do amor ao próximo. Essa é a grande verdade. Não é aquele que é ungido, não é aquele que tem a plaquinha, não é aquele que está de terno e gravata, não é aquele que está pregando, não é aquele que está profetizando, não é aquele que está berrando, gritando, falando e está movendo, né, um mover tremendo de Deus. Não, esse daí pode ser qualquer dos outros ministérios. O evangelista faz isso, o apóstolo faz isso, o profeta faz isso. Mas o pastor não. O pastor está visitando, o pastor está tendo contato pessoal, o pastor está conversando pessoalmente, o pastor está aconselhando, o pastor está na casa, no hospital, na prisão, o pastor está levando alimento, está levando cesta básica para a pessoa pessoalmente. Isso marca a vida das pessoas. Estava conversando com uma senhora um dia desses, ela falou assim: olha, eu não sou crente, mas tem um pastor aqui do lado que quando morreu o meu pai, o pastor fez questão de aparecer no velório. E ela começou a chorar. Faz mais de 10 anos, ela falou: nunca mais vou esquecer desse momento. Você vê como a pessoa se sentiu amada pela presença do pastor. Ele apareceu no velório, mal conhecia aquela pessoa. E o pastor fez uma oração. E para ela foi assim marcante, porque o amor, ele tem esse poder de marcar a história, de marcar a vida daquela pessoa. O pastor que fez isso não tem nome. O pastor que fez isso não tem pedigree, não tem linhagem sacerdotal. O pastor que fez isso, o que ele está fazendo? Ele está cumprindo o mandamento de Deus. E ela falou: olha, faz toda a diferença a gente visitar as pessoas, porque quem é visitado, visita. Quem é amado, ama. Quem é tocado pelo amor de Deus, quer que as outras pessoas também sejam tocadas pelo amor de Deus. Então, meu querido, nós somos chamados por Deus para amar o próximo. O chamado de Deus é amar o próximo. Os 5 ministérios têm a ver com amar o próximo. Os dons espirituais têm a ver com amar o próximo. Tudo se resume a isso, o amor. Amém? Então, quando você estiver orando, né, peça para Deus: Senhor, transforma a motivação da minha intercessão. Pede para Deus. Fale com Deus. Eu vou falar com Deus: Senhor, me ensina a amar as pessoas. Eu não tenho amor suficiente para amar as pessoas. Eu não tenho. Eu creio que nenhum ser humano tem, mas eu não posso julgar os outros. Né? Jesus falou assim: amem os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, ore por aqueles que vos amaldiçoam. Meu irmão, eu já tive a oportunidade de amar por pessoas que me amaldiçoaram, já tive, né, a oportunidade de ser esmagado por Deus. Deus falou assim: ora por esse cara que te prejudicou, ora por essa pessoa que te prejudicou, ora por essa pessoa que está falando mal de você, ora por essa pessoa que está amaldiçoando. Meu irmão, foi um sacrifício fazer isso. E Deus falou assim: se você orar, você está cumprindo o meu mandamento. Mas isso foi feito no secreto. Não foi feito em um microfone.
Não foi feito no Face, não foi feito no Instagram, não foi feito em qualquer outra rede social, foi feito sozinho numa sala de oração. Amém? Então é importante a gente meditar nesses textos, e cada um de nós tem que fazer uma escolha. Cada um de nós tem que decidir que tipo de vida vai viver. Porque quando chegar no momento em que nós nos apresentaremos diante dele, irmão, ou nós vamos ser separados para um lado ou para o outro. Não tem uma terceira via. Não tem um meio termo. Não tem desculpa, irmão. Ou é bode ou é ovelha. Amém, meu querido? Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Imploramos a misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Porque quantas vezes nós passamos ao largo, passamos distante das pessoas que precisam da nossa ajuda. Pessoas que passaram, que estiveram no nosso caminho e nós desprezamos, porque por muitos motivos desobedecemos o Senhor, quebramos o mandamento, deixamos de fazer coisas que precisavam ser feitas e pedimos perdão por isso, Pai. Imploramos a tua misericórdia, transforma o nosso coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Nos ensina, Senhor, a interceder movidos pelo teu amor e não pela nossa própria ganância de sucesso, de vitória, de prosperidade. Nos ensina, Pai, a ser pessoas de acordo com o teu coração e não de acordo com o coração humano. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da tua vida e que Ele te dê a paz. Amém? Que você tenha uma semana de muita paz e de muita sabedoria e revelação. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Fica na paz. Tchau, tchau.